Fala, galerinha dos quartos anos, tudo bem? Dando sequência aqui às nossas atividades da semana aqui, tá? Atividade 13.4 continua no nosso SEMAI, né? As nossas aulinhas de multiplicação. Então a gente vai estar trabalhando essa semana, né? Continuando as aulas de multiplicação com essa atividade aqui, ó. Ana e João, para calcular 12 vezes 4, fizeram uma representação na malha quadriculada. Ó, todo mundo sabe o que é uma malha quadriculada? Isso aí é trabalhado desde os primeiros aninhos, né? Então, isso aqui é um exemplo de malha quadriculada, tá? Tem até maiores que essa tal. Mas como que foi feita aqui essa malha quadriculada? Então, aqui no caso, ó, e ele fez... Aqui, ó, tá vendo? Ó? O 4, né, representado aqui nessas 4 fileirinhas, 1, 2, 3, 4, né? E no caso aqui, ele fez uma... Ó, aqui, ó, veja como cada um deles registrou, né? Então aqui a Ana e o João. A Ana fez esse tipo de continha aqui, ó. Ela fez uma decomposição, tá? O João também, tá? Só que ele fez de uma forma diferente. Cada um fez de uma forma diferente, mas se tratando de uma decomposição. Então aqui, como que eles fizeram aqui, ó? Então aqui, ó, são o 4, né? E aqui, em vez de eles colocarem os 12, eles pegaram o 12, colocaram a dezena aqui, né? Que é o 10, e o 2 de unidade. Então, aqui a gente tem 4 fileiras, né? Por 10 quadradinhos de comprimento, né? E depois mais duas aqui separadas, tá? Então, o que ele fez? Eles fizeram praticamente duas multiplicações, tá bom? Para depois juntar. É aquilo que é uma forma também mais tranquila de fazer, né? Só que, em vez de multiplicar o 4 pelo 12 de uma vez só, né? Eles decidiram fazer dessa forma que seria um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Só que ela tem um pouquinho mais de contas para fazer. Então, eles fizeram o 10 vezes o 4, que deu 40, né? E depois eles pegaram o 2 vezes o 4, tá? Que deu 8. E aí eles somaram 40 mais 8, 48. Então, ele chegou à conclusão que 12 vezes 4 é igual a 48. A Ana fez desta forma aqui. Uma outra forma de decomposição é essa. Ó, tá vendo? O que o João fez? Ele já pegou o 10, colocou aqui, pegou o 2, colocou aqui, já colocou o sinalzinho de mais, né? Para ele entender que depois ele teria que somar. E aí ele multiplicou 4 vezes 2, 8, colocou o sinalzinho de mais aqui novamente e fez 4 vezes 10, 40. E depois ele somou tudo, tá? E chegou aos mesmos 48. Então, são duas formas de decomposição da multiplicação que você vai obter o mesmo resultado usando a malha quadrada. A malha quadrada, gente, é uma forma muito interessante da gente estar trabalhando, principalmente multiplicação, tá? Como que eu faço isso, tá? Eu vou pegar uma folha, né? Uma folha de papel normal, até aquela nossa folha de caderno eu posso traçar vários quadradinhos, né? Vários quadradinhos na folha, e aí eu vou utilizando esses quadradinhos conforme eu tenho uma conta para fazer, que nem aqui, ó. No caso, era 4 vezes 12, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou uma altura de 4 quadradinhos, né? E colocou uma fileira de 12. Só que aqui o que ele fez? Ele fez uma decomposição, mas ele poderia fazer 12 de uma vez só? Poderia, não tem problema nenhum, tá? E aí, por que a malha quadriculada ajuda? Porque quando na multiplicação, né? Só que assim, a gente não pode ficar só somando. A gente tem que entender o que é a multiplicação e aprender a fazer a multiplicação por ela só, tá? É uma forma de ajudar? É. A somar? Sim. Mas a gente tem que tentar fazer multiplicando. A malha quadrada ela ajuda porque ela dá uma visualização pra gente, ó. Tá vendo? De como seriam esses números, tá? Então, a gente sabe que a gente vai ter 4, né? E aqui, ó, 10 fileirinhas, ou 12, né? Depende se você não quiser decompor. E aí, se você for somando aqui de 4 em 4, você vai chegar nesses mesmos 48, tá? Mas o objetivo é a gente trabalhar a multiplicação, tá bom? Ok? Então, assim, se vocês quiserem usar com a malha quadriculada, é legal, é muito bom, tá? Mas lembrando, a gente tem que
tentar fazer de uma forma que a gente entenda a multiplicação por ela só, tá? Não esquecendo que a gente tem que entender a tabuada é muito importante, tá? Ok? Então vamos lá. Então esse aqui é os dois exemplos de formas diferentes de decomposição na multiplicação que a gente pode estar utilizando, tá bom? E aqui, ó, compare os dois procedimentos identificando o que há de parecido neles. Tá vendo? O que é de parecido neles? O que vocês acham? Que o resultado é o mesmo, entendeu? As formas de fazer são diferentes, mas o resultado é o mesmo, ok? Então vamos lá. E agora aqui, ó, escolha um dos procedimentos utilizados e resolva as multiplicações. Então vocês vão escolher ou esse daqui e vão fazer essas multiplicações aqui embaixo, ok? Tá? Vocês podem escolher tanto o da Ana como o do João. E aí vocês vão colocar, tá? E fazer. O Pro, quando for fazer a correção, eu vou colocar as duas formas, tá? Quando eu for colocar a correção, eu vou colocar as duas formas. Mas vocês podem escolher uma ou outra, tá? Ou se quiser fazer as duas também, não tem problema nenhum, ok? Vamos para a próxima? Aqui a gente vai continuar trabalhando, tá vendo? Não é uma quadriculada, mas é como se fosse, tá bom? Então aqui, ó, Ana e João, para calcular 132 vezes 3, usaram a seguinte representação. Aí aqui o que ele fez, ó? Ele fez um retângulo, né, grande, tá? Como se fosse uma malha quadriculada, como se ele tivesse pintado uma malha quadriculada, tá? Então o que ele fez aqui? Aqui como se tivesse 3 quadradinhos aqui, tá? 1, 2, 3 fileiras, tá? E aí aqui ele pintou como se tivesse 100 espacinhos aqui, ó, tá? Aí ele fez uma ele fez uma para centena, fez uma para dezena, né? No caso aqui são 3 dezenas e 2 unidades. Então ele separou em 3 partes, mas como se fosse uma malha quadriculada pintada, tá? Ok? Tá? Então é a mesma coisa que ele pegasse isso aqui, ó, e pintasse tudo de fora a fora, tá? Ok? Então vamos lá. Então aqui ele também é uma forma de decomposição. Então ele decompôs a centena, a dezena e a unidade, ok? E aí, ó, mesma coisa. Ó como que eles registraram aqui, ó. Tá vendo? Ó? A Ana fez, ó. Ela fez o 100 vezes o 3, né? Ela pegou primeiro, multiplicou a centena, né? Depois ela multiplicou a dezena e depois, por último, ela multiplicou a unidade, tá? Então deu 396. Aí o que ela fez? Ela pegou e somou, né, a centena, a dezena e a unidade e deu o mesmo resultado. O João, ele fez aquele mesmo esqueminha que ele tinha feito da outra vez. O que ele fez? Ele já pegou tudo junto, né, colocou o sinalzinho de mais para separar, sabendo que depois ele teria que somar, e ele multiplicou a unidade, 2 vezes 3, 6, multiplicou a dezena, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 90, e multiplicou a centena, né, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. E aí ele só somou e juntou. O resultado, o mesmo, tá? Qual que é a diferença aqui? É que aqui, ó, a gente tem 3 números. A gente vai multiplicar 3 números, tá? Ou seja, lá a gente só multiplicou 2. Aqui a gente vai multiplicar 3 números, tá bom? O que não muda muita coisa, tá? Mas, e se fosse 4? Seria a mesma coisa. Ele colocaria aqui a milhar, depois a centena, depois a dezena, depois a unidade, tá bom? É uma forma de se trabalhar, tá? E aqui a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Escolha um dos procedimentos utilizados e resolva as multiplicações. Mesma coisa. O Pro vai colocar as duas. Vocês escolham uma dessas duas aqui, tá? Para fazer. E aí o Pro depois vai colocar o resultado das duas e aí vocês vê da melhor forma que vocês acharem que fica legal para vocês fazerem, tá bom? Não tá difícil, tá bom, gente? É multiplicação, tabuada, tá? Não muda muita coisa. Agora, atividade 13.6, ó. Cecília criou sequências de números seguindo um padrão. Identifique o padrão e complete com os números que faltam. Então aqui, ó, o que ela fez, ó? Ela seguiu um padrãozinho, tá bom? Ó, 5, 10, 15, 20, tá? Então ela foi de quanto aqui, ó? De quanto em quanto, tá? Aqui, ó, 30, 40, e aí de 60, 70, tá? Então assim, são vários padrões diferentes, ó, tá? Cada linha aqui, ela utilizou uma forma diferente, tá bom?
algumas repetidas, outras não. E aqui, ó, se vocês repararem, o que está acontecendo aqui, ó? Os números estão decrescendo. Ó, dica, hein? Então, assim, ó, tá? Vocês vão usar o padrão que vocês achar necessário, tá? E aí vocês completem essa tabelinha. Aqui, ó, mesma coisa. Identifique o padrão utilizado na forma de cada sequência de números e complete-os. Então, aqui é a mesma coisa, tá bom? Vamos ver de quanto em quanto tá indo e vão completar as sequências. Facinho, não é? Ok? Tranquilo essa parte, tá? Vamos para a próxima?